Bom, gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é José Eugênio, eu sou juiz de direito, aqui juiz auxiliar da capital. Estou trabalhando hoje aqui nas varas de infância infracional do Brás. Então eu cuido de adolescentes acusados de atos infracionais. Mas a aula de hoje não é sobre infância e juventude, não é sobre processo penal, não é sobre penal, é sobre processo civil. Né? Então, um tema diferente do meu dia a dia, mas que é um tema que eu conheço e domino razoavelmente bem. Aqui acho que é a minha quinta aula aqui no cursinho de defensoria. Para vocês, acho que é a segunda aula. Eu conheço, para essa turma é a primeira. A aula de hoje estava já marcada com uma baita antecedência. Eu acho que eu combinei essa aula em agosto. Calhou de ser aí no dia seguinte das eleições, que a gente estava falando, tema não polêmico para não polemizar. CNJ está de olho, então eu não vou falar mais nada dentro do YouTube e depois, para quem estiver aqui no presencial, a gente conversa. Então vamos lá, o tema da aula de hoje é sobre tutelas provisórias. Tá? Aqui no quadro tem um início aí, um resumo geral da matéria, bem os pontos que a gente vai abordar hoje. Está faltando um outro ponto aqui que vem depois, 2.2, mas o tema de hoje é tutelas provisórias. Esse tema de tutelas provisórias foi um dos temas que houve maior alteração do CPC de 73 para o CPC de 2015. Notadamente porque aí, dentro do tema de tutelas provisórias, a gente passou a tratar o que antes era disciplinado como um livro próprio do Código, que é o processo cautelar. Como vocês bem sabem, o processo cautelar acabou, ele não existe mais como processo autônomo. Então agora toda a disciplina das cautelares, das cautelares reais, né? Quando eu falo reais não são direitos reais, tá? As cautelares verdadeiras estão na disciplina das tutelas provisórias. Houve agora uma nova tutela, né? Um novo nome, pelo menos expresso, de tutela, que é a tutela de evidência, e também um novo procedimento para a tutela antecipada. Então, bastante mudança da legislação antiga para a legislação atual. Então, vamos começar a tratar do tema. Tutelas provisórias. Só para fazer um parênteses, eu gosto muito de fazer aula com bate-volta, pergunta e resposta, não fico falando sozinho. Então, queria ver com vocês. Quem consegue conceituar para mim tutelas provisórias? Alguém se arrisca? Vamos lá, pessoal. Pergunta o que é uma tutela provisória? Ninguém? Então vamos lá. Tutela provisória é um gênero de tutela jurisdicional. Tá? Então, é um gênero de tutela jurisdicional que, como o próprio nome diz, é não exauriente, ou seja, provisório. Eu ainda não analisei toda a prova, eu ainda não tive nem a oportunidade de produzir toda a prova, mas eu já estou dando alguma decisão judicial em um determinado processo. Tá? Esse é o gênero da tutela provisória. Ela, por ser provisória, tem 3 características. Primeira delas, se uma coisa é provisória, significa que ela pode ser alterada. Então, ela não é permanente. Ela pode ser alterada. Primeira característica das tutelas provisórias. Se ela pode ser alterada, ela transita em julgado? Não. Se ela pode ser alterada depois, ela não transita em julgado. Então, nenhuma tutela provisória transita em julgado. E se ela é uma tutela provisória em cognição não exauriente, ou seja, não terminei de olhar a prova, significa que ela é dependente de uma decisão final posterior. Tá? Então, 3 características das tutelas provisórias. Elas não são permanentes, elas não fazem coisa julgada
e elas dependem de uma decisão final posterior. As 3 grandes características das tutelas provisórias. Tranquilo? As tutelas provisórias estão previstas no artigo 294 do CPC. O 294, ele é um artigo meramente enumerativo. Ele fala quais são as tutelas provisórias e diz que uma delas aí pode ser antecedente ou incidental. Então, no 294 a gente vai ver as 3 espécies do gênero tutelas provisórias, que são essas 3 que estão aqui. Tutela de evidência, tutela cautelar e tutela antecipada. São as 3 espécies, sendo que a cautelar e antecipada podem ser agrupadas como tutela de urgência. Tá? E agora a gente vai tratar de cada uma delas, começando pela tutela de evidência. Tutela de evidência, como eu falei no começo da aula, é uma das grandes novidades do novo código. Tá? No código antigo, no CPC antigo, e em todas as outras leis que até então vigoravam, a gente nunca achava essa expressão. A expressão tutela de evidência não existia no direito brasileiro, na lei brasileira, até o CPC de 2015. E agora surge aí como uma grande novidade. Então, primeiro eu queria trazer para vocês, queria que vocês me dissessem, se alguém consegue, conceituar tutela de evidência. O que é tutela de evidência? É aquela que reconhece o direito. Mas até aí todas as tutelas reconhecem ou não reconhecem. Vamos lá, tutela de evidência. A gente já viu que ela é uma espécie do gênero tutela provisória. Então ela continua com as 3 características das tutelas provisórias, correto? Não é definitiva, não faz coisa julgada e depende de uma decisão posterior. A tutela de evidência, ela vai se fundar basicamente em uma coisa. Que coisa é essa? E aí eu quero dar Opa, caiu meu clips. E aí eu quero dar uns passos atrás. Vocês lembram no CPC antigo? Acho que todo mundo aqui se formou com o CPC antigo, né? Não? Teve gente que se formou com o CPC novo? Meu Deus, surgiu uma ruga. Vamos lá. Vocês lembram que, para quem se formou com o CPC antigo, vocês lembram que o CPC antigo basicamente tratava de 2 coisas que a gente precisava para conceder uma tutela, uma liminar, que era 2 nomes em latim: fumus e periculum. Fumus e periculum. Fumus boniuris, periculum in mora. Essa tutela de evidência ela vai se fundar basicamente em um desses 2. Qual? No periculum ou no fumus? No fumus, na fumaça do bom direito. Então a tutela de evidência ela vai se fundar na probabilidade do direito invocado. Na probabilidade do direito invocado. Coisa muito boa que o novo CPC fez. Não tem mais expressão em latim. É só expressão em português mesmo, fica muito mais fácil para todo mundo. Então, a tutela de evidência ela é fundada na probabilidade do direito invocado. E a tutela de evidência ela também precisa do perigo? Não. Não precisa. Essa é a grande novidade da tutela de evidência. A tutela de evidência ela se funda única e exclusivamente na probabilidade do direito invocado. Não preciso analisar perigo. Não preciso de nada de perigo para conceder a tutela de evidência. Só a probabilidade. Só que essa probabilidade é uma probabilidade forte ou fraca? Forte. Se eu estou dispensando um dos requisitos clássicos, que é o perigo, ora, se eu não preciso nem analisar perigo, eu preciso que a probabilidade seja mais forte que o normal. Tá? Então é uma forte probabilidade do direito invocado. Tranquilo? Agora, eu falei para vocês que isso surgiu como uma grande novidade, que o nome tutela de evidência não existia na lei brasileira antes do CPC de 2015. Mas eu falei para vocês que a tutela de evidência não existia, ponto, antes do CPC de 2015, porque ela já existia. Já existia, já, mas sem esse nome. Vocês lembram em que hipóteses já existia a tutela de evidência no direito antigo? Aí a gente volta, essa aqui é uma excelente pergunta de segunda fase.
Excelente pergunta, segunda fase. Discorra sobre a tutela de evidência. E aí é muito legal pegar e fazer uma análise com o CPC antigo. A tutela de evidência, a gente pode citar alguns exemplos de tutela de evidência na legislação anteriormente em vigor. Vocês lembram qual era o artigo que tratava da tutela antecipada no CPC revogado? 273. O artigo 273 falava da tutela antecipada. Era um artigo com trocentos parágrafos e falava da tutela antecipada. O artigo 273, o inciso 1, falava quando houvesse perigo, que era o que todo mundo sempre usava. Tutela antecipada quando há perigo, tutela antecipada quando há perigo. Mas o inciso 2, que era pouco usado, falava o seguinte: 273, inciso 2, diz que, depois que ele dizer quando que o juiz podia conceder tutela antecipada, ele falava na segunda hipótese aqui, inciso 2, quando fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Ou seja, o réu está abusando da defesa ou ele só quer atrasar o processo. Nesses dois casos, a lei fala de perigo? Não. Nunca se falou de perigo. Falava o quê? Ora, o réu está demorando aí com esse processo ou o réu só quer atrasar. Nesses casos eu já concedo a tutela. E aí eu viro o jogo. Por quê? Normalmente no processo civil, em qualquer processo, qualquer demanda civil, quem que arca com o prejuízo da demora da decisão? O autor. O autor, presume-se, tem direito, ou pelo menos ele acha que ele tem direito, né? Às vezes a gente entra com uma ação sabendo que a gente não tem direito, mas não é a regra. Então o autor ele acha que ele tem um direito. E ele vai ter que esperar uma decisão para o direito dele se concretizar. Então e para o réu está tudo tranquilo. Para mim, minha vida segue normalmente. Se eu concedo a tutela, ou seja, eu já defiro o direito para o autor, quem que vai sair prejudicado com a demora do processo? O réu. O autor já conseguiu o que ele quer, só que de forma provisória. Então agora eu preciso mudar, eu preciso virar esse jogo. Agora o réu precisa correr atrás, precisa parar de enrolar para o processo terminar. Então esse é um jeito de você virar o jogo, de você virar o prejuízo com a demora do processo. O prejuízo com a demora do processo é normal, qualquer processo causa isso. Só que normalmente para o autor, com essa tutela você virava, ficava para o réu. Então a tutela de evidência já existia no 273, inciso 2º. Em outro parágrafo do 273 tinha outra hipótese de tutela de evidência, o parágrafo 6º. O parágrafo 6º do artigo 273 do CPC revogado falava que a tutela antecipada também pode ser concedida quando um dos mais pedidos cumulados, ou parcela deles, for incontroversa. Ou seja, o autor pedia, aquele pedido clássico, dano moral e dano material, por X, motivo X. O réu contestava o dano moral, mas o dano material não falava nada. Nesses casos, o juiz já poderia falar assim, opa, se o dano material não é discutido, o réu concorda, vamos antecipar e dar logo o dano material, sem qualquer análise sobre perigo. Já concedia logo. Incontroverso? Controverso, vamos lá. Então a gente continua discutindo o que é controvertido e o que não é controvertido, já dou logo a minha decisão. Provisória, todos aqueles requisitos. Então já existia também a tutela de evidência no 273, parágrafo 6º. E tem um exemplo, que esse exemplo existe há centenas, se não milhares de anos de tutela de evidência. Em uma ação de procedimento especial. Clássica. Qualquer? Não, nem pensa, o mundo nem cogitava alimentos nessa época. Assim, eu volto para 500 a.C. E existe até hoje. Um tipo de demanda que sempre existiu. Teu nome aí, nomezinho besta, acho que ninguém nunca ouviu falar. Ação possessória.
Ação possessória, vocês já lembram disso? Possessória de força velha, possessória de força nova. Quando a gente falava de possessória de força nova, menos de ano e dia, alguém falava do perigo? Nunca se cogitou do perigo. Se a possessória era de menos de um ano e um dia, possessória de força nova, mas eu não usava aquele móvel para nada. Ninguém nunca discutiu isso. Ou aquele móvel, né? Pode ser possessória para bem móvel também. Sempre houve a tutela de evidência. Eu era o possuidor, fui esbulhado, estou sendo turbado ou ameaçado na minha posse. Não, toma sua posse, só com base na prova. O perigo não era um requisito, nunca foi para possessória de força nova. Para de força velha, sim, mas para de força nova nunca foi. Então, a gente tinha aí pelo menos 3 exemplos de tutela de evidência da legislação antiga, tá? Que sempre existiram. Então, se perguntarem para vocês, doutores, tutela de evidência é uma novidade do Código de Processo Civil? A resposta mais correta é: depende. Você está dizendo o nome tutela de evidência? Nesse caso, sim. Você está dizendo o Instituto Tutela de Evidência? Não, existe há milhares de anos. Tá. Resposta que vocês arrasam, vão gabaritar a prova do processo civil. Tranquilo? Sobre a história da tutela de evidência? Então vamos lá. O artigo 311 é o artigo que regula a atual tutela de evidência. E o artigo 311 do Código, no caput, dá aí um conceito legal de tutela de evidência. Ele fala quando que ela pode ser concedida. Ele diz o seguinte, que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ou seja, ele deixa bem claro, tutela de evidência não precisa de perigo. Quando? 2 pontos, e aí ele traz 4 incisos. Vamos lá. Inciso 1. Quem quiser acompanhar com o código, por favor, a gente está no 311. Inciso 1, 311. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Quase igual à redação do 273, parágrafo 2º revogado. Quase igual. Única diferença, antes falava, a última palavra era réu. Agora a gente está falando em parte. Inciso 2. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Inciso 3. Quando se tratar de pedido repercussório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto, sob cominação de multa. Obrigado. Inciso 4. Quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova, capaz de gerar dúvida razoável. E agora a gente vai analisar cada uma dessas hipóteses com detalhes. Então, vamos lá. A hipótese do inciso 1º. Quando que vocês acham que pode ficar caracterizado? A hipótese do inciso 1º, na verdade, é uma soma de 2 hipóteses diferentes, né? Que é a caracterização do abuso do direito de defesa. Quando que vocês acham que um exemplo de abuso de direito de defesa? Estou me defendendo demais. A gente pode pensar no clássico, o réu defendendo demais. Vamos pensar no seguinte exemplo. Chega o réu, ele é citado. Vamos voltar atrás. O réu está lá o endereço, vai o oficial de justiça para citá-lo. O oficial de justiça dá um passo mais atrás ainda, para pegar um caso mais flagrante. Sai a carta de citação vai para o endereço do réu, assina uma pessoa que não é o réu,
E aí vem um advogado, constituído pelo réu, e fala assim: Excelência, a carta de citação chegou ao conhecimento do meu cliente no último dia do prazo. Chegou ao conhecimento do meu cliente, porém não foi ele que recebeu a citação. Não tive tempo hábil para consultar-me com o meu cliente, formular minha defesa. Requeiro que seja devolvido o prazo para defesa. O juiz defere. Devolvido o prazo. Chega no último dia do prazo, o mesmo advogado: Excelência, meu cliente está fora do país, teve que viajar, não tive tempo hábil de consultar-me com ele. Junta a prova de que o cliente estava fora do país mesmo, ele viajou depois da decisão judicial para uma viagem de férias e ficou lá o tempo fora. O juiz defere de novo a devolução do prazo. Chega de novo no último dia do prazo, o advogado fala: doutor, minha mãe ficou doente e meu cachorro está com rubéola e não consegui fazer minha defesa, eu sou o único advogado do caso, devolve o prazo. O juiz devolve de novo. E chega a quarta vez e aí inventa-se mais uma desculpa. Esse é um caso de abuso de defesa? Um outro caso em que a gente só usa expedientes protelatórios. O juiz manda citar, cita-se, o réu entra com embargo de declaração contra a decisão de cite-se. Excelência, não entendi direito. Aí o juiz rejeita os embargos. Aí ele embarga de novo. Não respondeu aos meus embargos. O juiz rejeita mais uma vez. Aí embarga para a terceira vez. Tá protelando? Tá, por quê? Porque o prazo de contestação não começa enquanto a gente não julgar os embargos definitivos. Então são dois exemplos em que a gente pode entender aí que está havendo abuso de defesa ou protelação indevida por parte de alguém. São os dois exemplos que eu estou dando, são dois exemplos flagrantes aí. Acho que pouquíssima gente vai discordar. Mas são casos aí bem abertos. E por que agora, no CPC antigo, a gente falava do réu? Por que agora a gente fala da parte? A alteração legislativa significa que o autor também pode ser sancionado se ele usar desse... Exatamente. É só o autor que formula pedido para o juiz? Não. O réu pode formular pedido? Pode. Pedido contraposto. Antes era reconvenção, pedido contraposto, agora a gente só tem pedido contraposto. O réu pode formular demanda? Pode. O autor pode, nesse caso, agir dessa maneira? Pode. Então aqui, essa alteração legislativa é para deixar bem claro que qualquer das partes pode atuar de forma abusiva ou protelatória. E com isso, pode ser sancionada com essa tutela de evidência. Tá? Então esse é o inciso 1º do 311. Inciso 2º. Quando as alegações de fato puderem ser provadas apenas por prova documental, apenas documentalmente. Então a gente começa no primeiro requisito. A gente está alegando o fato que é provado única e exclusivamente por documento. Ah, mas eu preciso ouvir testemunha, eu preciso de perícia, eu preciso de inspeção judicial, Não estou dizendo que a prova não vai ser feita. Estou dizendo que nesses casos não cabe tutela de evidência. Só quando a prova já vier feita, com a petição inicial ou com o pedido contraposto. Tá? Então, prova exclusivamente documental. Exclusivamente documental. E direito fundado em súmula vinculante ou julgamento de casos repetitivos. Então, para vocês verem como a tutela de evidência superqualifica a probabilidade. Ele diz que a prova tem que ser qualificada, ou seja, prova exclusivamente documental, e o direito já tem que ser praticamente incontroverso. Já tem que ser fundado em súmula vinculante, não é súmula, é súmula vinculante, ou julgamento de caso repetitivo, que também tem repercussão geral, também vincula. Então é um direito muito discutido e já julgado por Tribunal Superior. Ou, se for direito local, já julgado pelo Tribunal de Justiça. Então é super qualificada essa probabilidade de direito. É difícil, mas pode ser que tenha. Tá? Tranquilo? Segunda hipótese. Terceira hipótese.
Aí é uma coisa super, super, super específica. Raríssimas vezes vocês vão ver. Isso aqui é uma questão de contrato de depósito. Único e exclusivamente sobre contrato de depósito, em que você dá um bem móvel, né? Depósito, a gente está falando de bem móvel, para alguém e essa pessoa quebra o contrato de depósito. Esse caso aqui, pedido repercussório, é para que você seja devolvido do valor ou do próprio bem. Tá? Nesse caso, é um caso super específico. Contrato de depósito, também nesse caso, por ser tutela de evidência, precisa ser escrito ou verbal? Ou os dois? Escrito. Eu não preciso ter nem dúvida que o depósito existe. Então, o contrato é escrito. Porque se o contrato é verbal, ele vai ser provado de outras maneiras. Tá? Então, contrato escrito de depósito sobre o objeto custodiado. Hipótese super, super específica. Isso aqui é coisa para cair em primeira fase para você, para ser pegadinha. Tá? Ninguém vai perguntar isso depois de primeira fase. Tá? Então, meio que decora o texto da lei e tá tudo certo. E o inciso 4 é quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos, ao qual o réu não contrapor prova. Prova que gere dúvida razoável. Então, aqui, a gente está de novo usando autor e réu. De novo usando autor e réu, a gente não está falando de parte. Mas a gente pode fazer o raciocínio inverso também. Se o réu apresenta pedido e ao qual o autor não contrapõe prova razoável, também a gente pode pensar pelo princípio da igualdade, da simetria e isonomia. Tá? Esse inciso 4 é parecido com o parágrafo 6º do 273 revogado. O parágrafo 6º do 273 revogado falava quando um ou mais pedidos ou parcela deles forem controvérsia. Aqui a gente não está falando em controvérsia. A gente não está falando que o réu, ou a parte contrária, não está discutindo. A gente está dizendo que a prova que ele apresenta não é suficiente a gerar dúvida razoável. Então, por exemplo, estou cobrando um cheque. Junto o cheque. Já passou o prazo de execução, passou o prazo de monitória. Estou cobrando um cheque. Junto lá o cheque assinado pelo réu. O réu vem e fala assim: Excelência, aqui no caso, esse cheque foi psicografado pela mãe de Ná. E junta uma declaração da mãe de Ná numa entrevista de que ela iria psicografar cheques. É prova razoável? Não. Com todo respeito, mas não. Tá? Então, aqui a gente tem prova versus prova, uma prova forte, um cheque, outra prova muito fraca. Pode ser que o réu ganhe? Pode. Mas no momento inicial, a probabilidade dele ganhar é muito baixa. Então eu concedo a tutela de evidência. Tranquilo? O parágrafo único do 311 vai falar quando que a tutela de evidência pode ser concedida. E ele fala uma coisa que é meio óbvia, mas que não está tão clara. Ele fala o seguinte, que nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz pode decidir liminarmente. Ou seja, por exclusão, 1 e 4, não. Então 2 e 3 pode decidir liminarmente, 1 e 4, por exclusão, não. E aí, eu pergunto para vocês sabem me definir liminar? O que é uma liminar? O cliente fala pra gente, vocês vão ver quando vocês passarem no concurso de defensoria, o assistido vai falar para vocês várias vezes. Ô doutora, pega lá uma liminar para mim, como se tivesse uma estante de liminares, você vai lá, pega a que melhor saber qual é o caso e dá na mão dele. Sem ouvir outra parte. Boa. Decisão liminar é quando você não ouve a outra parte. Está 100% certo esse conceito? Não. Cognição sumária. Cognição sumária também não está. Vamos voltar ao conceito etimológico da palavra. O que é limine? Liminar, ou no latim, in limine. No liame. O que é liame? Qual que é o conceito de liame? Conceito, significado mesmo da palavra liame. Liame é limite. Liame é entrada. Então isso, eu vou ter que sair da câmera.
mas me deram uma explicação ilustrativa que eu nunca esqueci. Aqui eu estou no limiar da porta. Bem aqui, no limiar. Eu estou acabando de entrar. Eu já estou dentro, mas eu estou meio dentro, meio fora. Então, se eu estou no limiar, é no primeiro momento. Em geral, é sem ouvir a parte contrária. Em geral, é em cognição sumária. Sim, os dois estão certos. Mas pode ser que seja depois de ouvir a parte. Quando, por exemplo? Quando é o réu que está requerendo. Eu já ouvi o autor. Cognição sumária sempre é. Então, a liminar é aquela decisão que é dada no início. Bem no começo. No limiar, no limite. Na fronteira. Assim que eu estou adentrando. Por que só no 2 e 3 eu posso conceder liminarmente e no 1 e 4 não? A lei não autoriza, ela proíbe que nas hipóteses do 1 e do 4, do inciso 1 e do inciso 4, eu conceda liminarmente. Por quê? É que no 1 e 4, não sei, dá a entender que já houve a resposta. Exatamente. No 1 e no 4, eu já preciso de uma conduta da parte contrária. A parte contrária já agiu, de alguma maneira. Se ela já agiu, eu não estou no começo, eu estou no meio. Então, não é que a lei proíbe porque a lei proíbe. Não, a lei proíbe porque é impossível. A hipótese 1 e a hipótese 4 nunca vão acontecer no início do processo. Elas sempre vão acontecer no curso do processo. A 2 e a 3 podem acontecer no início ou no meio do processo. Elas podem acontecer em qualquer momento. Tranquilo? Muita gente questionou essa mudança legislativa dizendo que ela violaria o devido processo legal. A tutela de evidência, por se basear única e exclusivamente em uma prova, ela violaria o devido processo legal por não respeitar contraditório, por não respeitar ampla defesa e por não respeitar aí uma igualdade entre as partes. Vocês acham que faz sentido? É inconstitucional o instituto da tutela de evidência? O instituto, não estou falando um caso concreto, estou falando a ideia. Não é qualquer caso. Não é qualquer caso, é provisório, é uma forte probabilidade. Então não, Luiz Fux, que escreveu sobre isso, Luiz Fux é hoje vivo o maior teórico do instituto aqui no Brasil. E ele que colocou a tutela de evidência no código quando ele fez o anteprojeto, que é bem diferente do que foi aprovado. E ele fala exatamente isso, fala, gente, princípios processuais, como quaisquer princípios, são sopesados. É claro que o contraditório e a ampla defesa são diferidos, eles sofrem. Mas ao mesmo tempo, o processo devido é processo útil, é processo com duração razoável, é processo eficaz. E essa tutela de evidência efetiva todas essas garantias. Então a gente está aí dentro de um conflito de princípios. E nesse caso, se tiverem presentes requisitos legais, uns princípios derrogam os outros. Tranquilo. Tá? E é o entendimento majoritariaço de que não há qualquer tipo de inconstitucionalidade com o Instituto da Tutela de Evidência. Tranquilo? Sobre tutela de evidência, é isso. Alguma dúvida? Não? Então, tranquilo. Agora eu vou para o inciso 2 aqui da aula, tutelas de urgência. Como eu falei, tutela de urgência é um subgênero dentro do gênero tutelas provisórias que vai abarcar a tutela cautelar e a tutela antecipada. As tutelas de urgência são bem mais clássicas. Elas duas já existiam no CPC antigo, com os nomes que elas continuam tendo, tutela cautelar, tutela antecipada. O próprio nome tutela de urgência já era usado, então aqui não teve grandes novidades. Quem consegue conceituar para mim tutela de urgência? A gente viu que a tutela de evidência era fundada, a tutela provisória, fundada na probabilidade forte do direito invocado. Se eu estou falando
urgência tem o perigo. Tem o perigo da demora. Então eu também tenho probabilidade, mas aqui o requisito do perigo é obrigatório. Perigo a o resultado útil do processo ou perigo de dano. Perigo de dano ou perigo ao resultado útil do processo. Isso somado à probabilidade do direito invocado. Tranquilo? Sobre o perigo, a gente vai falar daqui a pouco quando a gente entrar na tutela antecipada. Queria passar para vocês algumas características gerais das tutelas de urgência, ou seja, as características valem tanto para cautelar quanto para antecipado. Primeira característica, que é uma característica que vale para todas as tutelas, inclusive para de evidência, que foi a primeira que a gente viu, é que elas são provisórias. Provisoriedade. Então as tutelas de urgência também são provisórias. Segunda característica, que a gente já viu também, não transita em julgado. Também as tutelas de urgência não transitam em julgado. Terceira característica, também já vista, depende de decisão principal. Então as três características de todas as tutelas provisórias valem para as de urgência. Provisoriedade, não transita em julgado, depende de tutela principal. Além disso, todas as tutelas de urgência são fundadas na probabilidade do direito invocado. Tá? Então, eu preciso ver a probabilidade do direito invocado. Todas as tutelas de urgência também afastam dano ou risco ao resultado útil do processo. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E a última característica das tutelas de urgência é que elas são reversíveis. Reversibilidade é a última característica das tutelas de urgência. A gente vai falar de cada uma dessas características com mais detalhes agora que a gente vai estudar. A penúltima é perigo de dano. A penúltima é afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Risco ao resultado útil do processo, perigo de dano. E a última característica é que elas são reversíveis. Beleza? Cautelar. Cautelar. O que é tutela cautelar, pessoal? Tutela cautelar pode ser em cognição sumária ou cognição exoriente. Eu posso terminar toda a prova para dar uma tutela cautelar. Mas o que é uma tutela cautelar clássica em cognição sumária? Ou seja, eu não terminei de olhar toda a prova. O que é acautelar? Que significado de proteger? Eu estou protegendo. Então, se a gente está falando de tutela cautelar, a gente está protegendo alguma coisa. O que a gente protege? O processo. O resultado útil do processo. Eu protejo o resultado útil do processo. Com as tutelas cautelares, eu protejo o resultado útil do processo. Então, quando a gente viu que aqui a gente precisa do perigo, da urgência, a gente falou que essa urgência tem duas espécies: risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. E tá aí a diferença entre as duas tutelas. A cautelar vai proteger o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo? Resultado útil do processo. Então a tutela cautelar é uma tutela que é fundada na probabilidade do direito e que tem como objetivo, ela visa a proteger o resultado útil do processo. Isso significa o quê? Que eu estou protegendo que eu estou alcançando o resultado do processo? Não. A tutela cautelar, ela nunca me dá o resultado do processo. Ela protege, ela permite que eu consiga o resultado do processo. Então, um exemplo de tutela cautelar.
eu preciso anular um testamento. Eu quero anular um testamento. Público, privado, tanto faz. A pessoa que testou morreu. Certo? Não dá mais para ser ouvido. Vamos imaginar que esse testamento seja um testamento privado. Testamento privado precisa de testemunha, certo? E para ele ser confirmado, depois eu preciso ouvir as testemunhas. Uma dessas testemunhas é uma senhora de 99 anos de idade, hipertensa, asmática, com câncer, Alzheimer, Parkinson e todas as doenças que vocês pensam. Mal de Chagas. Uau. E que está indo se mudar para as Ilhas Salomão. Tem risco? Ou se tem? O que eu preciso para conseguir anular esse testamento? Ouvir essa mulher. Qual que é o objetivo do processo? O objetivo do meu processo principal? Anular o testamento. Qual que é a providência que eu preciso para proteger que esse resultado seja realizado? Ouvir a testemunha. Está vendo que são coisas diferentes? Eu não estou pedindo a anulação de pronto do testamento. Excelência, como ela está muito idosa, muito doente, está se mudando, anula o testamento. Não. Excelência, como ela está muito idosa, está doente, está se mudando, escute-a. Para ela dizer que a pessoa, quando testou, já não tinha pleno uso das faculdades mentais. Ou foi coagida. Sei lá. São coisas diferentes. Então essa é a tutela cautelar. Ela garante resultado útil do processo. Outro exemplo de tutela cautelar. Eu faço um contrato de financiamento. Um mútuo. Não contratei com um banco, contratei com um amigo meu. Não tem juros usurários, não tem nada disso. Mas ele me emprestou um dinheiro, eu estou pagando com correção e com juros de 1% ao mês. Né? Que é o que a lei permite. E eu dou como garantia desse contrato um barco. Um iate enorme. O meu amigo não para de me pagar. Não consigo mais falar com ele. E eu descubro que o iate que ele me deu em garantia está sendo transferido para uma ilha do Caribe que o Brasil não tem relações diplomáticas. Ou melhor ainda, está sendo transferido para a Coreia do Norte. Agora que a gente vai romper relações com a Coreia do Norte. Eu falei de polêmica. A gente vai romper. Então tá bom. Está sendo transferido para a Coreia do Norte. Vai ficar lá, vai ser dado de presente para o Kim Jong-un, ele vai ficar passeando no iate. Super bacana. O iate está indo embora, ele ainda não saiu do porto. Ele está aqui no Porto de Santos. Qual que é a tutela cautelar que eu tenho que pedir? Para pagar a dívida? Não. Para não deixar que o barco saia. Então esse é o exemplo de tutela cautelar. Por quê? Se eu não deixo que o barco saia, eu tenho meios de conseguir a minha dívida, conseguir o meu crédito. Eu não estou pedindo crédito, estou pedindo que o barco não saia. Beleza? Diferente de tutela antecipada. E aí eu volto para o exemplo que foi dado. Exemplo clássico que a gente sempre pede tutela antecipada: alimentos. Quando eu peço alimentos, o que eu estou pedindo na tutela antecipada? Os alimentos. Que são o quê? O objetivo do processo. Então, aí sim eu estou com um exemplo de tutela antecipada. Estou antecipando o objeto do processo. Outro exemplo. Meu nome foi negativado. Eu entendo que essa negativação foi indevida. Eu peço para tirar o meu nome do Serasa. Se eu peço a liminar, peço a tutela antecipada para isso, é o objetivo do processo. Então, é tutela antecipada. Então, toda vez que perguntarem para vocês se a tutela é cautelar ou antecipada, vocês precisam ver qual é o objetivo do processo. Se a tutela de urgência, a tutela provisória pedida, for igual ao objetivo do processo, ao pedido, é tutela antecipada. Se for diferente, é tutela cautelar. Beleza? Vocês estão com cara de dúvida.
Ficou tranquilo? Não? Então tá bom. Então essa é a grande diferença. Então quando a gente está falando de tutela cautelar, a gente está assegurando o resultado útil do processo. Antes, isso aqui é um processo autônomo. Era o terceiro livro. Existia o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. Com o novo código, acabou. A gente não tem mais processo cautelar. Por que a gente fez essa mudança legislativa? Primeiro, porque dentro do processo cautelar antigo, a gente tinha várias espécies de processo cautelar. Várias. E a enorme maioria não era cautelar. Tinha nada a ver. Não entrava nesse requisito aqui. Então, coisas que eram tratadas lá, sem justificativa, sem motivo, jogado. Servia para quê? Para fazer pergunta de primeira fase e gente errar. Então, agora acabou. Tá? E muita gente falava assim, não tem mais justificativa. Depois de várias mudanças de lei, de falar que pode fundir, tanto faz, eu pedi cautelar, mas eu quero antecipada, eu pedi antecipada, mas eu quero cautelar, tudo bem, o juiz entende aí o que a parte pediu, concede o que tem que ser concedido, tudo bem, pode ser concedido a qualquer momento. Mas para que um processo autônomo cautelar? Não precisa. Então vamos facilitar as coisas e tratar ele agora dentro das tutelas provisórias. E foi isso que a nova lei fez. Outra coisa também, não precisa mais entrar com um processo cautelar, petição inicial, custas, etc. Sai uma sentença na cautelar, uma sentença no processo de conhecimento. Não, faz um processo só, coisa muito mais fácil, muito menos burocrática, muito mais tranquila. Tá? Então por isso que acabou o processo cautelar. Mas as tutelas cautelares existem e sempre vão existir. Beleza? Então, sempre que a gente está falando de cautelar, a gente está falando de garantir o resultado útil do processo, mas não o próprio resultado do processo. Sobre tutela cautelar, era isso que eu queria falar. Alguma dúvida? Não? Então, tá. Oi, diga. Uma dúvida, é que eu nunca vi tutela de urgência assim, na prática, né, da advocacia, na minha prática. Existe a possibilidade de, sei lá, por exemplo, uma se converter na outra, talvez na decisão do juiz, porque assim, a tutela de urgência ela tem que ter o perigo, né, e a forte evidência. Sim. Aí vamos supor que o juiz entenda diante de um caso que, ainda que exista forte evidência, não existe o perigo, sabe? Não sei se existe. Tá mais ou menos da de evidência virar de urgência? Isso, ela sim. Pode. Vamos imaginar o seguinte, eu peço alguma coisa como tutela de evidência. Vamos falar que eu estou discutindo um caso com base em súmula vinculante. Tá? Eu estou discutindo que eu tenho, vamos pensar uma súmula vinculante aí super antiga, consolidada. Eu fiz um contrato de depósito e o delegado da minha cidade é muito amigo do meu credor e ele está ameaçando me prender. Não posso, né? Não posso mais prender ninguém por dívida de depósito. E aí eu entro com um pedido para que eu não seja preso. Só que eu não junto prova nenhuma. Nem que o delegado é amigo, nem que eu estou sendo ameaçado, nem de nada. Não vou conceder a tutela de evidência. Mas no meio do processo, eu junto... O que está acontecendo, meu Deus do céu? No meio do processo, depois que eu escuto 3 testemunhas da minha cidade, as 3 testemunhas falam assim, não, é amigo mesmo, não, estou sendo ameaçado mesmo. Vira uma tutela de urgência. Tá. Então é possível essa conversão no meio. Tranquilo. A conversão entre a cautelar e a antecipada é mais difícil, porque eu preciso mudar o pedido. Se eu mudo o pedido no meio do processo para abarcar o que antes eu estava pedindo como cautelar, aí ela vira antecipada. Mas sem mudar o pedido não dá. Tá? Você pode conceder uma pela outra. Tranquilo. Errei. Sem problema. Mas na técnica, uma virar a outra só se mudar o pedido. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Agora eu fiquei com uma dúvida. Diga. Porque a tutela de evidência vai ter algum efeito prático de dificultar a reversibilidade em detrimento de urgência? Porque você falou que daí você não daria, mas...
Depois eu concedo. Mas e... O efeito prático é o momento. Tá? Eu não estou dando no início, eu estou dando depois da oitiva da prova. Mas assim, para reverter qualquer das três, a força que elas têm é a mesma. Tá? As três decisões são provisórias, as três decisões são reversíveis da mesma maneira, as três decisões têm o mesmo poder. O que muda são os requisitos, mas o resultado delas, não, é igual. Mesma força. Beleza? Então vamos para a tutela antecipada. De novo surgindo rugas na minha cara. Alguém lembra do início das mudanças do CPC antigo? Quando que começou a grande reforma processual do CPC antigo? Todo mundo vai, quem é um pouquinho menos velho, vai lembrar da mudança do processo de execução. Né? Processo de execução, tanto o processo de execução de título judicial, documento de sentença, processo de execução de título extrajudicial, mas teve uma antes, as mudanças do código do CPC antigo, as mudanças grandes do CPC antigo, começaram em 1994. Tá, também não tive formação, não estou tão velho assim. Mas começaram em 94. Eu tinha 4 anos, meu Deus do céu. Alguém falou aqui. Alguém falou que tinha 1, daqui a pouco vai ter gente que fala que não tinha nem nascido. Né? Vamos lá. 94. O que aconteceu em 94? Foi a grande mudança do CPC. Por quê? Antes de 94, não eram todos os processos que permitiam tutela antecipada. Na verdade, a regra é proibida a tutela antecipada. Não existe tutela antecipada. Até 94, não existia tutela antecipada, como regra. A tutela antecipada ela só cabia nos procedimentos especiais. Então, era lá, anunciação de obra nova, possessória, mandado de segurança. Nesses casos cabia. No resto, não. Então imagina como era advogar nessa época. Você tem que esperar a sentença para tirar o nome do teu cliente do Serasa. Você tem que esperar alimentos também tinha. Você tem que esperar, antes da lei de alimentos, você tem que esperar uma sentença para o filho receber alimento do pai. Isso às vezes anos. Vai receber retroativo? Vai receber retroativo. Mas até aí você ficou anos sem receber R$1. Não, um cruzeiro, cruzado. Então era muito difícil. Tanto que aí, anedota, tá? A gente está com tempo, a aula de hoje tem tempo. Para vocês terem uma ideia, Rui Barbosa, no século XIX, criou uma tese. Ele foi contratado por um deputado que segundo os cálculos da época, ele não tinha sido eleito, tinha perdido uma eleição para o rival dele, só que ele estava questionando os cálculos, questionando as regras eleitorais. E o Rui Barbosa criou uma tese, ele entrou com uma possessória para que o deputado tomasse posse. Ele fez a seguinte construção jurídica, que ele teria direito a posse no cargo público. Então seria posse de algo imaterial, o cargo. Por ser Rui Barbosa, colou. Se fosse comigo, então, imagina se fosse na Copa. Mas na época a gente tinha que fazer esses raciocínios, porque não cabia tutela antecipada em quase nada. E esse foi um dos grandes motivos de existir o processo de mandado de segurança, que é uma coisa que só tem no Brasil. Com esse nome, mandado de segurança, do jeito que é aqui, é uma coisa que só tem no Brasil. Inclusive cláusula pétrea. Né? Porque antes você precisava, contra o Estado você precisava do mandado de segurança. Em 94, a lei mudou e permitiu tutela antecipada em qualquer hipótese, desde que previsto os requisitos legais. Tá? E
aí essa disciplina da tutela antecipada foi sendo muito alterada durante todos os anos até a atual disciplina que é feita pelo CPC de 2015. Hoje a tutela antecipada é genérica, né? E para que serve a tutela antecipada? Por que hoje a gente nem cogita não existir tutela antecipada e não pedir tutela antecipada nos casos em que a gente acha que cabe? Por quê? Por que vocês pedem tutela antecipada quando vocês demandam? Por que vocês, quando defensores, vão pedir tutela antecipada para o assistido de vocês? Num caso civil, lá de vocês. Para evitar o dano causado pela demora. Voltando ao que já foi dito, todo processo demora, mais ou menos. Tá? Pode ser que eu consiga uma sentença no mesmo dia que eu ajuizo? Pode. Na regra, não é isso que acontece. Né? Até porque a gente precisa citar, contestar, fazer prova, blá, blá, blá. Mas o processo demora, ponto. E quem arca com a demora do processo, como a gente já falou? O autor. Em regra, é o autor. Se eu concedo a tutela antecipada, eu viro isso. Quem passa a arcar com a demora do processo, com o dano pela demora do processo, é o réu. Ou, se é o réu que está pedindo, é o autor. A gente inverte isso. Então, alimentos, clássico. Eu peço tutela antecipada em toda a ação de alimentos, e mesmo quando não tem pedido de tutela antecipada porque esquece, a lei fala, pode dar de ofício. Por quê? Porque você está falando assim, é alguém hipossuficiente que está pedindo de uma verba para sobreviver. Então é óbvio que eu preciso proteger essa pessoa do início. Mas nem sempre eu consigo alimentos. Não, nem sempre. Mas aí a pessoa não tem direito. Mas aí a gente vai analisar, né? Nem toda ação de alimentos é julgada procedente. Mas eu permito que, se houver os requisitos, o réu é que passe a arcar com a demora do processo, com o dano pela demora do processo. Já começa a receber alimentos desde o início. Então, esse é o grande motivo da tutela antecipada: inverter o prejuízo causado pela demora do processo. E como a gente já falou antes, a tutela antecipada, dentro das tutelas de urgência, é provisória, não gera coisa julgada, depende da decisão principal, depende da probabilidade do direito, reversível e, diferente da cautelar, o risco é de dano. Dano ao resultado do processo. Não é assegurar o resultado útil. Estou pedindo o resultado do processo. O próprio resultado do processo. Eu peço tutela antecipada. Por isso que ela chama antecipada. Eu antecipo, eu adianto o próprio resultado do processo. Eu não estou protegendo nada. Eu só estou antecipando. Tá? Os nomes têm razão de ser, né? Beleza? Quem pode pedir tutela antecipada? O autor pode pedir tutela antecipada? Pode. Normalmente é ele. O réu? Pode. Quando o réu faz pedido contraposto. Certo? Se o réu faz pedido contraposto, pode também pedir tutela antecipada. Agora são só esses dois que atuam no processo, só o autor e réu? Quem mais? Os terceiros. Ministério Público, depende. O Ministério Público pode ser autor quanto pode ser réu. Se o Ministério Público é autor e réu, a gente volta para a regra inicial. Quem falou Ministério Público pensou no Ministério Público como custos legis. MP como custos legis. Pode pedir? Pode. Pode, problema nenhum. Pode pedir. E os terceiros que intervêm no processo, podem pedir? Podem. Assistente, litis denunciado, opositor, opoente, aliás, todos eles podem pedir tutela antecipada. O juiz pode pedir tutela antecipada? O juiz não pede nada. O juiz determina. Então o juiz não pede. Tá? Mas as partes e os terceiros intervenientes, todos eles tranquilamente podem pedir tutela antecipada. Tem prazo tutela antecipada?
pessoa pode ser antecedente. Posso conceder a qualquer momento. Tá? Se perguntarem, tem prazo para tutela antecipada? Não. A resposta é não. Nunca ela vai ter prazo. Como a gente já falou, ela muda o nome dependendo do momento. Se ela é concedida logo do início, ela é uma liminar. Se ela é concedida no meio do processo, ela não é uma liminar. Tá. E aí, a gente está falando aqui de antecedente incidental. A gente também está falando de momento. Mas eu só vou falar daqui a pouquinho, com mais calma. Tá? Mas também tem a ver com o momento. Eu posso conceder tutela antecipada na sentença? Posso conceder tutela antecipada na sentença? Sim, problema nenhum. Posso conceder na sentença. Eu posso conceder tutela antecipada no recurso? Posso. Também, problema nenhum. Tutela antecipada recursal. Só que aí eu estou falando do resultado não do processo, mas sim do recurso. Tá? Que é o que a gente chama de efeito suspensivo ou efeito ativo. Né? Aqui, a tutela antecipada no recurso é efeito ativo. Quem que concede tutela antecipada no recurso? O relator. É quem julga o recurso. Quem julga o recurso é que concede tutela antecipada no recurso. Tá? Então não adianta pedir para o juiz, que acabou de dar a decisão contra você, a tutela antecipada recursal. Tem que pedir para o desembargador que vai julgar o seu recurso. Beleza? Então, em relação a quem e a quando, é basicamente isso. Pessoal, o intervalo normalmente vocês dão às 9, né? Isso. Tá, então tem meia hora ainda, dá pra gente seguir. Requisitos da tutela antecipada. E aí eu vou... Posso apagar o quadro? Posso? Então vamos lá. Primeiro requisito da tutela antecipada é o... A gente falou. Quem? Autor, réu, terceiro. Custos legis. Juiz não. Então, primeiro é... Não, antes disso. Eu posso considerar a tutela antecipada desde que ela seja antes disso. Primeiro requisito de todos. Quando que eu analiso uma tutela antecipada? Pedido. Eu preciso que alguém peça. Então, o primeiro requisito é o requerimento. E aqui eu queria fazer um parênteses, dando um passo atrás em teoria geral do processo. Por que eu usei requerimento e não pedido? Vocês sabem a diferença técnica entre requerimento e pedido? Não sei qual foi o pedido. Quantos... a pergunta ia ser meio capciosa. Processo sempre tem pedido? Sim. Processo sempre tem requerimento? Sim, sempre. Nos dois casos. Em que peça que eu formulo o pedido? Petição inicial. Em geral, na petição inicial. O autor na petição inicial e o réu na contestação. O pedido é o objetivo, é o objeto do processo. E o que é um requerimento? Se o pedido é o objetivo final do processo, um requerimento não é. Não é o objetivo final. Então, numa ação de alimentos, qual que é o pedido? Condenar ao pagamento de alimentos. É a condenação. Condenar ao pagamento de alimentos. Na ação de alimentos. Pedido não é condenação. Não. Né? Pode ser declaratório, pode ser constitutivo, desconstitutivo. Na ação de alimentos é condenatório. Dentro da ação de alimentos, eu também faço requerimentos? Ou se faço? A petição inicial, eu preciso requerer a citação? Sim. A citação é o objetivo final do processo? Não. Eu preciso requerer as provas que eu quero produzir? Sim. A prova é o objetivo final do processo? Não. Eu posso requerer tutela antecipada? Sim. A tutela antecipada é o objetivo final do processo? Não. Eu posso requerer justiça gratuita? Posso. Justiça gratuita é o objetivo final do processo? Não. Eu posso requerer
A suspeição do juiz? Posso. É o objetivo final do processo? Não. Eu faço inúmeros requerimentos no processo. Inúmeros. Pedido eu faço um. Pode ser acumulado, tal, mas pedido é um. Requerimentos são vários. Então, quando eu estou falando em tutela antecipada, eu estou falando em requerimento. Por quê? Se não é a decisão final, ela não é antecipada. Então, ela é necessariamente um requerimento. Beleza? Então, em regra, a tutela antecipada só pode ser analisada se requerida. Se alguém requer. Vamos usar a terminologia certa, não vamos falar pede. Se alguém requer. A regra é essa. O juiz não pode antecipar efeitos da tutela de ofício. Exceções existem? Sim. Alimentos. Então, existem exceções? Sim. Alimentos. Alimentos eu posso requerer de ofício. Tem mais alguma outra exceção que vocês lembram? Ação civil pública pode requerer, pode determinar de ofício? Então, antecipada? Pode. Alimentos e ação civil pública. Alimentos está no artigo 4º da Lei de Alimentos. Artigo 4º da Lei de Alimentos, que é a Lei 5478. E na ação civil pública está no artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública. Tá? Quando vai pedir, por exemplo, medicamentos para o Estado, né? Não precisa ser necessariamente por mandado de segurança, não. Pode ser por uma ação de... Pode ser uma ação de conhecimento. Sim. Aí, nesse caso, ela... Tutela antecipada. Mas esse é um excelente exemplo. Tá? A gente falou de medicamento, fornecimento de medicamento. Fornecimento de medicamento não é alimento, correto? E não é ação civil pública. Se eu estou pedindo individualmente. Nesse caso, sem requerimento, eu posso determinar fornecimento de medicamento? Pela lei, não. Vamos imaginar que vocês resolvem mudar de ideia e prestar concurso para juiz. Vocês defeririam sem pedido? Dependendo da situação, sim. Parte da doutrina e parte da jurisprudência entende que, dependendo da situação, você pode conceder de ofício, ainda que não nas hipóteses legais. Esse seria um exemplo muito bacana. Vamos falar, sem ser exatamente medicamento, vamos falar uma cirurgia. Uma cirurgia. A pessoa está lá acamada, internada na UTI, aguardando uma cirurgia que vai salvar a vida dela. Vamos falar apendicite. A pessoa está lá no hospital há dias aguardando uma cirurgia de apendicite. Uma cirurgia simples, barata, tranquila. E o Estado não fornece. Entram com mandado de segurança, por exemplo, e não pedem liminar. Não pedem toda a espada. Você vai ter que fazer o quê? Ouvir, pegar informações do Estado, ouvir o MP e depois dar uma sentença. Por mais rápido que isso aconteça, não é menos de um mês. A pessoa morreu. Você vai fazer o quê? Emenda inicial para apresentar pedido de tutela antecipada? E o advogado emenda. E aí a pessoa morreu. Então, parte da doutrina e parte da jurisprudência entende que sim, dependendo da urgência, dependendo do direito invocado e do tamanho da urgência, ainda que sem requerimento, eu posso analisar. Tá? Mas, em regra, vocês que serão excelentes defensores públicos, peçam. Tá? Facilita muito a vida. Então, o primeiro requisito da tutela antecipada é o requerimento. Tranquilo? Segundo requisito, já falaram. Como todas as tutelas provisórias, o segundo requisito é a probabilidade do direito invocado. Uma tutela de urgência não precisa ser tão forte quanto uma de evidência. Exatamente. É isso que a gente vai ver agora com detalhes. Probabilidade
do direito invocado. A gente viu que na tutela de evidência tinha que ser muito forte, né? Prova exclusivamente documental, casos já julgados em recursos apetitivos ou súmula vinculante, prova que o réu não conseguisse contrapor. Eram casos de probabilidade muito, do direito repercussório, contrato de depósito, era um caso de prova muito, muito forte. Aqui, nem tanto. Tá. Então a gente está falando de probabilidade de direito invocado, mas não é tão forte assim essa probabilidade. Antes, a gente falava em fumus boniuris, certo? Fumus boniuris era para tutela antecipada ou para cautelar? Em que momento que a lei usava essa expressão? Fumus boniuris era para cautelar ou para antecipado? Para cautelar. Na cautelar a gente usava fumus boniuris. Para antecipado a gente usava verossimilhança. Verossimilhança. A lei acabou com essa diferença. Por quê? Antes a doutrina e a jurisprudência falavam que fumaça do bom direito, fumus boniuris, era mais fraco que a verossimilhança. Então, para tanto espaço, precisava uma prova um pouquinho mais forte, para cautelar uma prova nem tão forte assim. Agora acabou. Tá? Fala-se em probabilidade do direito invocado. Não tem mais latim, é fácil de entender. A gente está falando de não está falando de verossimilhança, que é a palavra que ninguém usa, está falando de probabilidade. Tá? Então, o direito é provável. O direito é provável. Ele não é 100% certo, mas ele é provável. Plausível. Né? Por meio de que prova que eu demonstro essa probabilidade? Qualquer prova. Não necessariamente documental. Não necessariamente documental. Qualquer prova. Por meio de qualquer prova demonstra a probabilidade. E ela se refere a que direito? Qualquer direito. Na antecipada, qualquer meio de prova, qualquer questão de direito sendo discutida. Beleza? Esse é o segundo requisito. O terceiro requisito, e aí eu paro para o intervalo, a gente já viu, né? Requerimento, probabilidade, e aqui dentro das tutelas de urgência é o perigo de dano. Perigo de dano. Antes também a lei falava periculum in mora, perigo de dano grave e irreparável. Qualificava pra caramba esse perigo. Agora é perigo de dano. Também falavam antes, para cautelar era um perigo menos forte, para antecipado era um perigo mais forte. Agora é tudo perigo de dano. Tá? Então, o que é esse perigo de dano? A gente não está mais qualificando, não é um dano grave. É um dano. Não é um dano irreparável. É um dano. Então, é um perigo de dano. Esse dano pode ser meramente hipotético? Eu acho que pode ser. Não. Precisa ser relativamente provável. Né? Então a gente volta lá para os alimentos. Se uma pessoa fica sem receber verba alimentar, eu tenho um perigo? Ou se tenho? Agora vamos imaginar que é o banco cobrando de você uma dívida. Tem perigo? Não. Mas o banco não vai demorar mais? Não vai ficar mais tempo sem ter o caixa? Vai. É um perigo? É. Mas não é o dano normal do processo? É. Então não. Ele precisa ser um dano anormal, acima do que o necessário para o resultado do processo. Tá? Então, é a verba alimentar, é o seu nome no Serasa, que você não vai conseguir contratar nenhum financiamento enquanto seu nome estiver negativado indevidamente. É fornecimento de medicamento, é a realização de cirurgia, é a internação quando você precisa ser internado, tá? É uma vaga em concurso público que está correndo. São esses perigos irreparáveis. Tranquilo? Esses perigos de dano concreto, não um perigo meramente hipotético. Tá? E aí tem
uma outra questão, com uma questão bem legal com esse perigo de dano. Quando que eu posso conceder tutela antecipada? A gente já viu. Qualquer momento. Se a tutela é liminar, ela é concedida no começo, no início. Antes ou depois do contraditório? Qual que é a regra da lei? Que é antes ou que é depois? A regra da lei, não da prática, da lei. A regra é depois. Pela lei, eu só posso conceder tutela antecipada depois do contraditório. Tudo de preferência tem que ouvir a outra parte. Exatamente. Mas no CPC antigo também. A regra era depois do contraditório. Sempre foi. Por que que essa regra quase nunca é respeitada? Até citar, até apresentar prazo de 15 dias de contestação, agora 15 dias úteis ainda. Vai ficar no último dia, no último minuto, aquela coisa das 11h59 da noite. Então, o perigo continuava ali. E, além disso, o exemplo que eu dei do barco, do iate que está indo lá para o Kim Jong-un. Se o réu ficar sabendo que existe a ação e que a decisão judicial está para ser dada, ele vai embora. Tchau, barco. E aí você vai ter que falar com a autoridade suprema Kim Jong-un. Então, por isso tudo, a prática é que você concede antes da oitiva da parte contrária, antes da formação no contraditório. Agora, isso não viola o devido processo legal? Viola o princípio do contraditório, pelo menos um pouquinho, certo? E ampla defesa, pelo menos cadinho. Não viola? Cadinho viola. Agora a gente está falando de devido processo legal. A gente volta àquilo que já foi falado. O devido processo legal é um feixe de princípios. Eu preciso de processo efetivo. Então, eu não posso ficar esperando, eu não posso efetivar o contraditório todas as vezes. Então, em algumas hipóteses, que seriam excepcionais, mas acabaram virando a regra, eu concedo tutela antecipada antes mesmo do contraditório. Mas a regra, se perguntarem para vocês uma prova, para prova teste, isso é, assim, 90% das pessoas vai errar. Colocarem lá uma afirmação. Em regra, a tutela antecipada deve ser concedida depois do contraditório. Vai todo mundo marcar errado. Aquelas questões que assim, marca corretas 1 e 2, 1 e 3, galera erra. Então, a regra é depois. Na prática, antes. Mas a regra é depois. Onde que está isso? No artigo 300, que é o artigo que vai falar da tutela antecipada agora, parágrafo 2º. Parágrafo 2º vai prever um outro momento, que é um meio do caminho. Não é necessariamente depois da contestação. O parágrafo 2º do artigo 300 fala num ato processual que é raro, mas acontece. Que é quando o juiz determina uma audiência de justificação prévia. O juiz vai falar o seguinte: opa, não, réu, não vai me apresentar a defesa. Não quero que você me apresente defesa, não quero que você faça contestação, junte prova documental, nada. Quero que você venha aqui, quero te ouvir só sobre isso. Vem cá, vamos conversar. E aí você marca uma audiência de justificação por prazo curto, reúne ali as partes, escuta todo mundo, efetiva o contraditório, e aí se decide. Tá? Isso já era previsto antes na possessória. Olha lá a possessória de novo. Em caso que você não tivesse plena certeza, ação de posse nova, você concedia. Você não podia negar a tutela antecipada de plano na ação de posse nova. Quando você não fosse conceder, você tinha que marcar uma justificação prévia. Então aqui a justificação prévia serve para todos os casos. Se eu quiser, não tenho certeza, olha, acho que tá, mas não tenho certeza, quero ser mais cauteloso, audiência de justificação prévia. Vocês como defensores, é um super sinal de boa fé. Excelência, requeiro que seja concedido tutela antecipada. Caso Vossa Excelência não entenda possível, requeiro que seja feita a audiência de justificação prévia. Tá? Vocês estão mostrando uma super boa fé. Aí, tipo, ó, não quero passar a perna em ninguém, só quero o que é justo. Tá? Então, essa é uma hipótese meio termo, que a lei prevê, está no 300, parágrafo 2º. Beleza? A gente está falando de tutela antecipada, está falando dos requisitos, já viu os 3 primeiros: requerimento, probabilidade do direito invocado e
perigo de dano. Vamos agora para o quarto requisito da tutela antecipada. Eu já falei en passant, não entrei a fundo, mas o quarto requisito da tutela antecipada é que ela deve ser reversível. Então é a reversibilidade. Reversibilidade. Isso está no artigo 300, parágrafo 3º do CPC. Tutela antecipada, em regra, deve ser reversível. O que isso significa? Ora, se a tutela antecipada é um gênero das tutelas provisórias, ou seja, ela pode ser alterada, e ela muda a pessoa que arca com a demora do processo, e ela não faz coisa julgada, e ela depende de uma outra decisão, é razoável que essa decisão final possa mudar a decisão provisória. Então, que eu possa reverter a decisão provisória. Então, em regra, eu não posso determinar algo que depois eu não possa desfazer. Então, um exemplo clássico de tutela antecipada que sempre é reversível é retirada de nome do Serasa. Eu posso retirar o nome do Serasa, ficar um tempo sem o nome, perdi, a demanda foi julgada improcedente, volta o nome do Serasa. Ficou um tempo sem? Ficou. Mas até aí, voltou depois. Tranquilo, continua cobrando a dívida, tudo certo. Tá? Então a regra é que a tutela antecipada deve ser reversível. Só que em alguns casos não dá. Por exemplo, se eu entro com uma ação contra o meu vizinho que já construiu uma obra no terreno dele. Estou dizendo, olha, judiciário, a obra que ele fez está atrapalhando o exercício da minha propriedade. Porque agora não entra mais sol, não bate mais sol na minha casa, está tudo mofando. Quero tutela antecipada para demolir a obra que o vizinho fez. É reversível isso? Se eu boto no chão está. Depois eu tenho que construir de novo, mas aquela obra em si perdeu-se. Então, analisando como tutela antecipada, a regra é não concedo. Por quê? Não dá para reverter. Ficar um tempo a mais com o seu imóvel, talvez sem bater sol, com talvez as coisas mofando, é um risco menor do que fazer o teu vizinho ter que desmoronar uma obra, construir outra obra, mais dinheiro, material, mão de obra, etc. Então, em regra, tem que ser reversível. Beleza? Só que em alguns casos, ela é irreversível para os dois. Exemplo, cirurgia e alimentos. Cirurgia é o mais clássico de todos e alimentos é outro. Vamos imaginar cirurgia. Eu tenho lá, pago meu plano de saúde, fico doente e preciso de uma cirurgia. O plano não quer cobrir. Eu peço uma tutela antecipada para que o plano pague a minha cirurgia. Beleza? Se é irreversível, é. Por quê? Depois eu falo assim, não, essa cirurgia não era coberta mesmo, desfaz a cirurgia. Volta lá e desfaz. Não dá. Ninguém vai abrir a pessoa de novo e desfazer a cirurgia. Mas o que dá para fazer se essa cirurgia, de fato, o plano estava certo, não era para cobrir? Cobrar. Você cobra o valor da cirurgia. Então, a cirurgia não é reversível, mas tem uma maneira de reverter. Tá? Cessando o dano. Agora, na questão dos alimentos, é pior. Porque, imagina o seguinte, eu entro com uma ação de alimentos. Não vamos imaginar o exemplo clássico, que é filho menor de idade contra pai ou mãe. Vamos imaginar assim, um filho maior de idade não é incapaz.
não é morador de rua. Só que ele fala assim, olha, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, porque eu estou desempregado, não consigo emprego, não consigo me manter. Em compensação, os meus pais, que estão aí na faixa dos entre 60 e 70, têm uma renda estável, sobra um dinheiro para eles, mas eu não consigo me manter. Eu posso pedir alimentos nesse caso? Posso. Filho e pai podem pedir alimentos em qualquer momento da vida. Qualquer momento. Se eu concedo e mando os pais pagarem alimentos para esse filho e depois eu provo que esse filho não está desempregado coisa nenhuma, que ele que não está afim de emprego, que ele pega todo o dinheiro dele e gasta em bebida e festa, que ele está dando um golpe nos pais, é irrepetível. Eu não posso cobrar de volta os alimentos. E aí? É irreversível para os dois. Porque eu posso provar que aquele filho mesmo está morrendo de fome. Ele vai para uma situação de rua se ele não receber a ajuda dos pais. Mas, se aquela situação for mentira, depois ele não pode devolver. E aí você fica na que a doutrina chama de dupla irreversibilidade. É irreversível tanto para quem pede quanto para quem é demandado. E aí? Como decidir? E aí a doutrina e a jurisprudência falam o seguinte: se ela é irreversível para os dois, eu preciso ponderar, ver para quem ela é menos danosa. Menos danosa. E aí você decide com base nisso. Se ela é irreversível para os dois, ela pode ser concedida. Em alguns casos ela é irreversível só para um, que é o caso da obra. Só para um não dá para conceder. No caso da cirurgia, ela não é totalmente reversível, mas ela é remediável, né? Eu posso condenar a pagar. Então dá para conceder também. Se ela é totalmente remediável e só uma das partes que sofre um prejuízo, não dá para conceder para outras partes. Precisa aguardar a sentença. Beleza? Então, quer ver mais um exemplo? Eu sou dono de uma propriedade rural. Tenho ali meu sitinho, onde eu produzo a minha horta para subsistência e para vender no mercado da cidade. E é com isso que eu sustento a minha família. E eu sei que vai passar uma estrada. O governo do estado está construindo uma estrada. Não é na minha propriedade, tá? Ele não vai me desapropriar. Mas essa estrada vai passar perto da minha propriedade, com um grande fluxo de caminhões e carros. E vai trazer bastante poluição para a minha propriedade. Vai prejudicar a minha produção rural, que é para subsistência. Eu peço para que a obra seja desviada, para que não passe ao lado da minha propriedade. A obra nem começou. O edital de licitação não foi nem publicado. A gente pode falar em reversibilidade? Não. Não, porque por enquanto nem começou. A obra, o edital já está feito, já tem um vencedor, a obra já está sendo feita, mas ela ainda está a quilômetros de distância daquele local. Posso falar em reversibilidade? Depende. Vamos olhar como é que está o traçado. Tudo bem, está a quilômetros, mas já começou, poxa, já está ali, o custo já está feito e tal. Dá para a gente discutir. A obra já está feita. Dá para demolir a estrada? No fim do processo dá. Mas no meio do processo, como tutela provisória, aguenta um pouco aí a poluição. Espera o resultado do processo. Beleza? É o mesmo caso, é o mesmo pedido, em momentos diferentes. Pra gente mostrar o que é essa reversibilidade. Tranquilo? Então esse é o quarto requisito. São esses os 4 requisitos da tutela antecipada. E uma última questão sobre a tutela antecipada em geral. Como que eu recorro contra a decisão que concede ou nega? Agravo de instrumento, né? Existe agravo retido? Não, acabou, não tem mais.
Então é agravo de instrumento, é a decisão, artigo 1015, inciso 1º, a primeira hipótese, que seria taxativa, né, bota aspas nessa taxatividade aí, é justamente a decisão concede ou nega a tutela antecipada. E quando eu concedo ou nego a tutela antecipada na sentença, no corpo da sentença, qual que é a decisão cabível? Qual que é o recurso cabível, aliás? Apelação. Muito se discutiu isso antes, tá? O povo discutia, caiu em prova do AB, isso, na minha prova do AB caiu isso. Agora, o artigo 1013, parágrafo 5º, matou a questão, é a apelação. Tá? Se a tutela antecipada é analisada na sentença, cabe só apelação. Tranquilo? Vamos falar agora aqui do último assunto da noite. Posso pagar? Posso. Que é um assunto que é bastante novidade e é uma coisa que foi uma invenção da lei, bem mal explicada e ainda bem controvertida na doutrina, porque isso é uma questão basicamente doutrinária, que é a tutela antecipada antecedente autônoma, que eles chamam? Antecedente autônoma. Tutela antecipada, antecedente autônoma. A gente já falou disso aqui, e eu falei que eu ia tratar depois, que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental. Certo? Tutela antecipada, ela, em geral, é incidental. Em geral, ela é incidental. Por quê? O que é incidental? É no corpo do próprio processo. Eu peço o meu pedido, faço o meu pedido final e também requeiro a tutela antecipada. Né? Dentro do mesmo processo, um processo só. Tudo normal é que era o que existia desde sempre, existia até a mudança do código, só era isso. Então, normalmente é incidental. Incidental é incidente, ou seja, no corpo do mesmo processo. É isso tudo que a gente estudou até agora. O CPC de 2015, ele trouxe essa nova possibilidade, que é a tutela antecipada antecedente autônoma. Ou seja, ela vem antes do processo e de forma autônoma. É um processo independente. É um processo por si só. Tá? Isso antes não existia. Agora ela existe. Isso está no artigo 303 caput. Artigo 303 caput do CPC. Vou ler para vocês. Artigo 303 diz que, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ou seja, a lei, a partir de agora, permite que, se o autor quiser, ele só requer a tutela antecipada. Só a tutela antecipada. Não vou requerer o pedido final. Só vou requerer a tutela antecipada. Isso por meio de um processo autônomo, uma petição inicial autônoma que vai tratar única e exclusivamente da tutela antecipada. Antes do processo. Tá. Por que surgiu isso? Para tentar acelerar a prestação da tutela jurisdicional. Deixar tudo mais rápido, mais célere. Em vez do autor ter que fazer toda uma inicial completa, com fatos, fundamentos jurídicos, pedidos, provas, requerimentos, pensar em toda a estratégia, só pede a tutela antecipada. Com as provas que você precisa, mas só pede a tutela antecipada. Tá? E isso é um processo autônomo. Feita
essa escolha, o autor realizando esse pedido de tutela antecipada, vai direto para o juiz. E aí o juiz tem algumas possibilidades. Primeira possibilidade, que é a possibilidade mais que o processo morre ali no início, é negar. Quando ele morre ali, é negar. Não tem razão. Indefiro. Indefiro não tem nenhuma ordem judicial proferida, certo? As coisas continuam como estão. E aí aquele processo meio que perde sentido. Se eu perdi a tutela antecipada, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Quais são? Entrar com o processo principal ou me conformar e chorar. Ou não entrar e perder. Acabou. Então eu tenho duas opções. Ou eu entro com o processo principal e aí segue o rito normal, o processo de conhecimento. Ou eu não entro com nada e acabou. Isso no caso de negar a tutela antecipada. E no caso contrário, quando o juiz concede a tutela antecipada, eu requeiro a tutela antecipada e o juiz fala: ok, você venceu, toma sua tutela antecipada. Quais são as opções que o autor tem nesse caso da tutela autônoma? E essa é a grande novidade nessa parte do código. Primeira opção que o autor tem: conseguir a tutela antecipada, vou apresentar o meu pedido definitivo. Eu adito a inicial e proponho a minha demanda principal. Se o autor escolhe essa possibilidade, isso está no artigo 313, parágrafo 1º. 303, parágrafo 1º. Nesse caso, o autor tem o prazo para apresentar a petição inicial completa, com todos os requisitos, todas as provas, toda a especificação, tudo que ele tem. E esse prazo é de 15 dias. Tá? Na dúvida, nesse novo CPC, isso ficou bom. Na dúvida é 15. Tudo é 15. Tá? Então, o autor tem 15 dias. Então, nesse caso, se o autor escolher por agitar a inicial e apresentar a demanda autônoma, o processo segue o rito do processo de conhecimento normal. Beleza? Mas o autor tem uma outra possibilidade, que é não agitar a inicial. Estou feliz com a minha tutela antecipada. Estou bem. Não quero mais nada não. E aí? Aí é que está o pulo do gato. Aí é que está a grande novidade. Quando o autor não faz nada, ele não, em 15 dias ele não se manifesta e ele conseguiu a tutela antecipada, a lei criou um novo instituto, que é o Instituto da Estabilidade. Quando que a estabilidade ocorre? Estabilidade da tutela antecipada antecedente. Estabilidade da tutela antecipada antecedente. Ela ocorre quando o autor apresenta esse pedido, consegue esse pedido, não adita a inicial e o réu não recorre. Então, essas quatro coisas acumuladas: apresento pedido de tutela antecedente, consigo, não adito e o réu não recorre. Porque se o réu recorre, continua pendente. Opa, vamos ver aqui qual é o resultado do recurso. Recurso provido, zero ordem, o autor não tem nada. Recurso improvido, dê um passo para trás, volte uma casa, que é isso que a gente vai ver agora. Estabiliza. E isso está no artigo 303, parágrafo 2º e 304 do CPC. 303, parágrafo 2º e 304 do CPC. Nesse caso, o CPC criou um novo instituto. Essa decisão, que é uma decisão, como a gente já viu, provisória, e é uma decisão que não faz coisa julgada, se torna estável. Agora, o que diabos é isso? Alguém se arrisca a tentar me explicar o que é essa estabilidade?
gente já falou, não é co-julgado. Então o que é? Até o réu entrar com o processo. O réu tem essa possibilidade. Fala, olha, não recorri, mas eu quero entrar com o processo para desfazer a decisão. Beleza. O réu pode fazer isso? Pode. Ele tem quanto tempo? 2 anos. Tem 2 anos. Até lá ela é estável. E se o réu não faz isso em 2 anos? Aí vira estável de verdade. O que é isso? Ninguém consegue explicar o que é essa desgraça. Ninguém. Não tem uma explicação doutrinária, na minha humilde opinião, razoável para explicar esse instituto jurídico. Fala, não é coisa julgada, mas veja bem, é estável e aí acaba sendo imutável. E não pode mais ser discutido, mas não é coisa julgada. Como que não é coisa julgada? É coisa julgada, né? Então é coisa julgada. Tá? A melhor explicação é que sim, é coisa julgada. Só que, como eu disse que a tutela é provisória e ela não faz coisa julgada, eu não posso chamar de coisa julgada. Então é aquela coisa, né? Eu chamo de estabilidade, mas ela é igual a coisa julgada. Igual a coisa julgada. Tá? É aquela coisa, não é porque o gato dá a luz no forno que nasce bolinho. Não adianta eu mudar o nome para continuar sendo gatinho. Então, chama de estabilidade, mas não é uma coisa julgada. Eu extingo esse processo, ele é extinto do nada, não chamo de extinção sem resolução, nem com resolução, porque eu não estou julgando mérito, eu só estou extinguindo, o processo simplesmente desaparece com essa estabilidade. É uma baita confusão. A baita confusão. Como que isso vai ser visto na prática, não sabemos ainda, porque o CPC novo fez 2 anos agora, né? Em março. Então, abril. Então a gente não sabe, não tem nenhum caso que tenha sido relatado disso. Então até já deu 2 anos, mas né, muito recente. A gente vai ver isso com o passar do tempo, mas por enquanto é muito parecido com a coisa julgada. Tá? Muito, muito parecido com a coisa julgada. Para complicar, o 304, parágrafo 6º, fala: não faz coisa julgada. Não faz, mas faz. O parágrafo 6º fala expressamente: não faz coisa julgada, mas faz. Então, prova teste, não se vocês forem responder, não faz, porque a lei fala que não faz. Prova escrita, faz. Tá? Fala assim, faz pero no mucho, sí pero no mucho, sim? Vale? Então é isso que acontece aqui. Tem um doutrinador que vai entender que não, que é um instituto novo, e tem um doutrinador que vai falar que é coisa julgada travestida. Para mim, é a coisa julgada travestida. Mas qual que é o certo para vocês responderem numa prova? A opinião do examinador. A opinião do examinador. A opinião de vocês não importa tanto. A opinião do examinador importa mais, tá? Então, o correto é responder o que o examinador requer. E aí vamos discutir esse prazo de 2 anos para recorrer. É um prazo do quê? É um prazo, não é para recorrer, né? É para questionar. É um prazo processual? É um prazo de direito material? A maioria vai falar que é de material. Então não é um prazo processual. Mas se é direito material, é prescrição ou decadência? A maioria vai falar que é decadência. A maioria vai falar que é decadência, que você está perdendo o direito. Tá? Então a maioria vai dizer que é um prazo decadencial. E tem uma outra questão. E o reexame necessário? Tem reexame necessário, remessa obrigatória, duplo grau. Existe reexame necessário nesses casos? Ou não? Ninguém sabe. Pela lei, não. Mas se o efeito é igual ao de uma sentença, deveria haver.
Mas pela lei, não. Posso conceder contra a fazenda pública? É isso que eu acabo. Não sei. Pela lei, não tem nenhuma restrição. Mas assim, tem reexame necessário. Mas sem reexame necessário? E aí? Você não está falando de interesse público? Como que você resolve isso? Não sei. A doutrina vai para os dois lados. A jurisprudência ainda não se posicionou. Redação, para vocês responderem na segunda fase sobre isso, muita coisa para escrever. E daí dá para ir para os dois lados. Minha recomendação é sempre siga o que o examinador acha. Mas dá para defender os dois lados. Tem muita questão controvertida. Muita questão controvertida. Tem alguns textos sobre isso, da doutrina, mas é tudo teórico. Nada dessas questões já foi resolvido na prática. Então, tem esse novo instituto aí da estabilização. Tributário vai ser um grande problema, imagina isso em direito tributário. Você está discutindo direito tributário, e aí? Complicado, tá? Gente, sobre a tutela antecipada, sobre a tutela cautelar, sobre a tutela de evidências, tutelas provisórias, era isso que eu queria falar. O mais novo, o mais controvertido, o mais complicado é esse último que eu falei para vocês. É complicado mesmo. Tá tudo na lei, em 2 artigos, 303 e 304. Para questão de primeira fase, vão na letra da lei. Sem dúvida nenhuma, vão na letra da lei. Para a segunda fase, tem muita coisa para discorrer. Muita coisa para tratar sobre isso. Tá? Para mim é coisa julgada com outro nome. Mas a lei diz que não é coisa julgada. E a lei, a gente sabe, não tem palavras inúteis. Então acaba sendo um instituto novo, mas muito parecido com a coisa julgada. Tá? Então, pessoal, é isso? Alguma dúvida? Obrigado. Não? Então é isso, gente. Obrigadão. Até a próxima.